Você já se perguntou por que às vezes pessoas boas sofrem e aquelas que praticam o mal prosperam? Quantas vezes diante do seu sofrimento você perguntou: por que eu? Por que não fulano? É válido aqui pensarmos que será que há um outro sentido que o sofrimento possa ter além da dor e de toda a angústia que nos causa? Será que existe uma nova perspectiva e uma nova maneira de vê-lo? Quando Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, pois estes serão consolados, vejamos que Jesus não falou bem-aventurados os que têm, bem-aventurados os que não sofrem, bem-aventurados os que vencem. Não. Ele diz: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que têm o coração aberto, aqueles que têm o coração sensível diante da sua dor e diante da dor do próximo. O que será que a doutrina espírita venha nos convidar a refletir diante dessa situação? Neste vídeo, nós estaremos justamente falando a respeito do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e observando o convite que o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos fazer sobre essa ótica diferente a respeito da aflição. Vamos juntos refletir um pouquinho sobre uma nova perspectiva a respeito da dor e como que nós podemos passar diante dela com mais sabedoria e com mais leveza? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. Esperamos de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso projeto intitulado O Evangelho em Nós, que tem como objetivo, a cada primeira segunda do mês, comentar capítulo por capítulo da nossa obra básica, O Evangelho segundo o Espiritismo. No vídeo de hoje nós estaremos comentando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, fazendo aqui várias reflexões para que possamos cada vez mais enxergar esse evangelho vivo que está dentro dos nossos corações. Vamos juntos hoje refletir um pouco sobre as nossas aflições, sobre as nossas dificuldades e o convite que o evangelho nos pede para que possamos fazer e melhorar a cada vez mais o nosso amor e a nossa compreensão de nós, de Deus e do próximo. Vamos juntos então nessa caminhada? Bom, iniciamos esse vídeo aqui falando a respeito da justiça das aflições e a vida futura. Convenhamos, é muito difícil nós aceitarmos as nossas dificuldades, as nossas aflições, se não refletirmos um pouco a respeito de vida futura, sobre algo que nos aguarda. Se pensamos unicamente no momento, se pensamos unicamente no presente, é difícil suportar as dores. Você não concorda? É difícil entendê-las como algo construtivo e não como algo punitivo. Quantas vezes na história da humanidade considerou-se que as aflições eram uma punição de algo maior? É interessante pensarmos que, se consideramos a existência de um Criador, de algo que é supremo em todas as qualidades, faz sentido pensar nessa supremacia de bondade, de justiça, de fraternidade, como sendo algo que pune alguém por cometer algo por ignorância? Faz sentido? É uma reflexão que devemos a nós fazermos. Além disso, como nós temos olhado diante das nossas dificuldades do nosso dia a dia? Observamos ela realmente como castigo ou analisamos ela como uma oportunidade de crescimento? O que o Espiritismo nos convida a refletir é que existe algo além dessa vida. Existe algo voltado à evolução e na construção de nós mesmos. Viemos para cá, para esse mundo, para construirmos a nós. Então, a vida, ela é pedagógica. Ela utiliza dos seus artifícios, ela utiliza dos seus meios para nos instruir, para fazer com que nós, em resumo, amemos mais uns aos outros. Viemos para cá para expandir o nosso amor. Essa é a nossa tarefa. E às vezes,
um dos meios que ela pode utilizar para fazer com que a gente desperte, talvez seja pela dor, talvez seja pelo sofrimento. O que o Evangelho nos convida a refletir é que a dor, o sofrimento, são veículos de consciência que nos ajudam a abrir os nossos olhos diante de situações que nós não estávamos tendo vigilância. E realmente por ignorância, por não sabermos ali como manejar aquela situação. Mas Deus, sendo misericordioso, nos fornece sempre uma oportunidade de termos ali a aplicação dessas lições que estamos aprendendo, de fazer diferente. Amanhece, entardece e anoitece, mas amanhã vem um novo amanhecer. E esse é o princípio da vida, de ao invés de pensarmos em castigo, pensarmos em oportunidade. Devemos fazer aqui a nós uma seguinte ideia. A nossa fé na vida futura, em acreditarmos que algo realmente é uma teoria na nossa vida, não, eu realmente acredito nisso, ou ela realmente muda as minhas atitudes diante do meu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que realmente acredita na vida futura, não é que ela não vá chorar por alguém que partiu dessa para outra vida, não é isso, mas ela chora sem se desesperar. Entende a diferença? Pegamos aqui um outro exemplo. Não é que uma pessoa que acredite na vida, ela vai ser indiferente diante das dores e dos sofrimentos, das aflições que ela tenha. Não é isso. Ela vai passar por dor, ela vai ficar aflita, mas ela não vai se tornar aquela dor, ela não vai se tornar aquela aflição. Ela vai passar por elas, extraindo as lições e agradecendo pela oportunidade de crescimento. Porque se a vida é pedagógica, tudo na vida acontece por um motivo. E é ter essa percepção, é entender que se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é supremo, há algo dentro disso que quer me ensinar. Senão não seria justo, senão não teria utilidade, e então seria um castigo ao invés de uma construção. Entende? Então o que o Evangelho nos convida a refletir a respeito disso, aqui iniciando esse vídeo, é o seguinte: a causa da aflição nada mais, nada menos do que é um mecanismo de justiça da vida para fazer com que nós cresçamos. Ponto. Ao invés de castigo, devemos enxergar como uma oportunidade de crescimento. E aqui, logo de início, devemos fazer a nós essa reflexão. Se acreditamos em vida futura, se acreditamos que essas coisas vêm para o nosso crescimento, eu tenho trabalhado a favor dessa crença? Por exemplo, quando uma aflição vem diante de mim, eu resisto a ela? Eu faço um diálogo com ela buscando analisar o que ela veio mudar em mim? Eu estou aberto a essa mudança? Quando a dor vem, a dor é inevitável. Eu fico sofrendo ali constantemente, ou eu aceito essa dor, espero porque ela passa, tudo passa, e eu tiro ali as lições. Ou fico, por que eu? Por que não fulano, desejando ao próximo? Tá vendo, fulano fofoqueiro, ele não passa por nada, agora eu que sou mais bom de todos sofro. Entendem? Devemos a nós ter a frieza da consciência de fazermos essa autoanálise e pensarmos quantas vezes desejamos situações de aflição aos outros e julgamos que nós não precisamos passar por elas. Devemos aqui pensar um pouquinho sobre isso e refletir que estamos num mundo de provas e expiações e aqui, como já diria em Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Então, independentemente da posição em que estejamos, passamos por aflição, sim, mas não necessariamente as mesmas aflições. E isso é algo muito importante que nós tenhamos consciência, principalmente na hora em que formos praticar a nossa empatia. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que me aflige, que me incomoda, não necessariamente seja a mesma coisa que te aflige e que te incomoda. Quantas vezes nós diminuímos as dores uns dos outros, chegando e dizendo: fulano, mas você está aflito por isso? Você está triste por conta disso? Você é bobo, não faça isso. Devemos entender que cada um sofre mediante a necessidade de crescimento. Aquele, por exemplo, que é desapegado, ele não vai sofrer quando, por exemplo, ele perder um bem material. Agora, aquele que é avarento, aquele que é materialista, tire um carro dele, tire a casa que ele tanto trabalhou para construir. Nossa, será de tamanho sofrimento.
Agora, pegamos, por exemplo, aquela pessoa que não consegue ser discordada, aquela que tem um apego às suas ideias e às suas crenças. Coloque ela no momento da vida em que ela vai ter que abrir mão das suas crenças, em que ela vai ter que abrir mão daquilo que ela estudou. Nossa, causará muito sofrimento. Ou seja, nós estamos em diferentes patamares de evolução e diferentes patamares de apego. E a cada um de nós há uma aflição. E devemos entender, a aflição, ela bate na pontinha e na aresta que nós temos que abrir mão. Então, por exemplo, se hoje estamos mais aflitos por questões materiais, é porque estamos apegados com a matéria. Se hoje eu estou mais aflito com o que os outros dizem de mim sobre umas questões emocionais, é porque o meu apego está no meu campo emocional, em querer agradar os outros, em querer ser bem visto pelos outros. Se hoje, por exemplo, a minha aflição está voltada ao fato de que eu tenho que abrir mão do que eu tenho em benefício do outro, é porque eu estou apegado ao meu eu, ao meu egoísmo, em querer sacrificar do meu para o próximo. E assim vai. Então esses são os mecanismos que nós devemos entender a respeito da justiça, das aflições e da vida futura. A vida, ela vai bater na tecla e na aresta que cada um de nós precisa lapidar. E isso é um ponto bastante importante para que possamos entender sobre as nossas aflições. As nossas aflições, nada mais, nada menos do que são reflexos das nossas imperfeições. E dentro desse capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem a nós trazer uma reflexão muito importante, que é a respeito que as aflições, elas podem ter origem em vidas passadas ou nessa atual vida. E uma coisa que devemos nós pensarmos aqui é, quantas vezes nós já viremos e dizemos o seguinte: se eu soubesse disso, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse pensado um pouquinho mais, se eu tivesse tido um pouquinho mais de paciência, se eu tivesse feito aquilo ou aquilo, não teria acontecido aquilo. Ou seja, nós começamos a observar que grande parte das nossas aflições, quem é o principal obreiro somos nós mesmos. Nós enterramos a nossa própria cova. E a nós convém a pensarmos quantas vezes culpamos o outro. Culpamos Deus, culpamos a sorte, o azar, porque eu estava doente, porque não sei o quê, porque fulano não me perdoou, porque tal dia no trabalho foi aquilo, porque não sei o quê. Sempre depositando culpa aos demais e nunca assumindo a responsabilidade que nós somos o obreiro da nossa própria vida. E devemos lembrar da lei fundamental que nós tanto falamos e esquecemos de praticar. A lei de causa e efeito. Se a minha vida, que é o efeito de causas e de ações que eu estou tomando, eu não estou gostando dos meus efeitos, eu devo entender que para mudar os efeitos, eu preciso mudar as causas. Que se eu quero efeitos diferentes, se eu quero uma vida diferente, não adianta querer algo diferente fazendo as mesmas coisas. Então eu devo mudar as minhas ações, eu devo mudar os meus pensamentos, eu devo mudar as minhas falas. Falas diferentes, pensamentos diferentes, ações diferentes originarão uma vida diferente. Lei de causa e efeito. Então nós devemos olhar para as nossas aflições como sendo uma consequência de algo. E que se aquela aflição está ali me incomodando e eu não quero mais persistir nessa aflição, eu devo mudar aquilo que então me aflige. Eu devo, como diria o ditado popular, arrancar o mal pela raiz. E ver qual vício, qual imprudência, qual falta de equilíbrio está nos levando àquilo. Quantas vezes passamos por alguma situação, seja no veículo físico, no mental, no emocional, que é causado pela falta de equilíbrio, pela falta de temperança, ou seja, de saber o que cada coisa em seu devido lugar, no devido tempero, no devido acerto ali, a falta da vigilância, a falta do cuidado. Se, por exemplo, hoje eu não faço uma atividade física, se eu não tenho uma alimentação balanceada, eu vou querer que amanhã meu corpo esteja saudável? Ele não estará. Se hoje eu não tenho a precaução de me deliciar de boas leituras, de boas companhias, de bons passeios, amanhã eu vou querer um equilíbrio mental e emocional, eu não terei. Então nós devemos pensar que cada aflição, ela na verdade é uma consequência, é o fruto que vem de ações mal intencionadas, de ações
mal pensadas, em suma, da falta de consciência de nós mesmos, de estarmos presentes e pensarmos, opa, peraí, se o presente é a construção da minha vida, o que eu agora estou construindo para o meu futuro? E aí é pensar, o que eu posso mudar hoje para que amanhã venha algo diferente? Uma organização, um cuidado com o meu corpo, com a minha alimentação, com a minha mente, com as minhas amizades, em saber em quais ambientes são melhores para a minha construção e aqueles que deterioram a minha construção. Devemos a nós pensarmos um pouquinho e ver a questão do seguinte, quer ver um exemplo? Uma pessoa que tem passado por grande estresse na sua vida, isso é uma aflição. Analisar essa aflição como uma consequência, esse estresse vem do quê? De talvez não saber dizer não, de talvez não ter autodomínio, de querer controlar tudo e a todos, e isso é uma coisa impossível, entendem? Então, os sintomas que nós vamos tendo, essas dores que a alma vai, então, trazendo à tona, nada mais, nada menos do que são reflexos de vazios que carregamos dentro de nós, de virtudes que nós ainda não desenvolvemos. Uma pessoa, por exemplo, que não diz não, uma pessoa que não tem domínio de si, consequentemente, ela desenvolverá muito estresse, muita ansiedade, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, seja nas amizades e assim por diante. Então, o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos convida a refletir diante de uma aflição, diante de uma dor, ela é uma consequência de algo maior. Convém a nós sentarmos com a nossa consciência e dialogarmos o que ela está querendo me dizer. Isso aqui é consequência do quê? É consequência, é a falta do quê? O que eu preciso melhorar em mim? E nós vamos observar que grande parte das nossas aflições, a causa está na nossa atual vida, nos nossos atuais pensamentos, na nossa atual maneira de lidar com a vida e assim sucessivamente. Porém, há algumas situações na nossa vida em que a causa dessa aflição pode ser uma vida anterior. Geralmente, como por exemplo, fatalidades, a morte de um ente querido, uma pessoa, por exemplo, que nasce com alguma doença e assim por diante. Várias seriam as situações aqui. A nós convém pensarmos na seguinte perspectiva. Se essa aflição chegou até a minha vida, ou chegou na vida de alguém que eu amo tanto, a pergunta que nós devemos fazer é: temos tido a sabedoria de, diante dessas situações, pensarmos, eu posso florescer aqui? É uma oportunidade, é um convite da vida para crescimento? Temos feito isso? Quantos seres humanos te perderam tudo, perderam sua família, perderam seu dinheiro, perderam mobilidade, perderam tudo e mesmo assim continuaram entregando algo à vida? Nós vamos observar que a grande limitação nunca foi o externo, mas sempre foi aqui, dentro de nós. Quantos seres, por exemplo, existem aqui N exemplos que poderíamos dar. Agora o que vem à minha cabeça, eu acho sensacional, é Beethoven, considerado um dos maiores compositores. Ele compôs a Nona Sinfonia, depois digite no Google, Nona Sinfonia de Beethoven, e escute, aprecie e choque com a ideia, com a constatação da ideia, da verdade, de que a Nona Sinfonia foi composta, desenvolvida por uma pessoa surda. Isso é algo que quando nós paramos para pensar, que a gente vê a preciosidade das notas, dos acordes, e a gente fala, gente do céu, uma pessoa que não poderia mais escutar, produzindo então essa música. Convém a nós pensarmos sobre isso e vermos essas pessoas como oportunidade de crescimento, de que se um ser humano conseguiu, eu também consigo. E que as limitações que eu acho que estão me impedindo de crescer, na verdade, são ilusões. Que quem realmente nos impede de crescer nunca foi o outro, nunca foi o meio, nunca foram as situações, mas sempre a maneira como nós lidamos diante dessa situação. A nós convém aqui pensarmos, diante das dificuldades, elas têm nos parado ou nos têm feito o convite para crescimento e desenvolvimento daquelas habilidades que estão em estado latente dentro dos nossos corações. Convém a nós pensarmos um pouco sobre isso.
Dentro desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem muito interessante que é chamada do bem sofrer. É interessante que eles discutem a seguinte ideia: todos sofrem, mas poucos sofrem bem. O que eles querem dizer com isso? A arte de sofrer bem, de aproveitar realmente o sofrimento, é algo que poucos fazem. Como nós vimos, a felicidade não é deste mundo, já diria Eclesiastes, ou seja, todos nós sofremos aqui, mas poucos são aqueles que veem o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. E nós devemos entender que o remédio, a melhor maneira de nós lidarmos com essa situação é através de uma virtude que nós pouco praticamos, que é a ressignificação. Ou seja, mudar o olhar sobre alguma coisa, dar novo sentido, dar novo significado a algo. Temos feito isso? Temos tido a capacidade de ter um novo olhar diante das situações que tanto nos tormentam? Quando algo de ruim nos acontece, nós nos perguntamos, o que isso vem nos ensinar? Ou nos perguntamos, quando isso vai passar? Vocês concordam que são situações e olhares completamente diferentes? É por isso que uma mesma coisa pode acontecer com duas pessoas diferentes e cada uma sair de uma maneira diferente. Por quê? Nunca foi sobre a situação, mas sempre com a maneira como cada um digere, olha, lida com aquela situação. E aqui nós devemos pensar uma questão muito interessante, que é: quantas pessoas que após o luto, após a perda de entes queridos, após a perda de tudo que seria útil na sua vida, vão lá e entregam o melhor ao mundo, consolam outras pessoas, ajudam, dão dicas. Quanto aquelas pessoas que, por exemplo, perderam seus entes e elas utilizam daquele sofrimento, daquela dor, tiram as lições e levam essas lições às pessoas que passam pelas situações que ela passou anteriormente. Quão bonito isso é! Pessoas que têm a capacidade de, nos seus momentos de sombra, nos seus momentos de abismo, construir pontes para outras pessoas, levar luz para essas pessoas. Porque se o mundo é dual, luz e sombra, em todos os acontecimentos há luz. Só que nós devemos ter a perspectiva de fazer essa mudança de olhar, que de novo é a virtude da ressignificação. Por isso que o Evangelho diz: todos sofrem, mas poucos sofrem bem. O que ele quer dizer a respeito dessa perspectiva de sofrer bem? É de olhar para aquela situação e pensar: o que isso veio me ensinar? Qual proveito eu posso tirar disso? O que daqui eu posso extrair a gota sagrada para fazer então a vida de alguém melhor? E entender que não há nenhuma dificuldade que venha na nossa vida que a gente não consiga suportar. E que se hoje nós passamos por uma dificuldade, é o melhor momento para que nós possamos praticar a nossa fé, a nossa crença na vida futura, a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa ressignificação. Entendendo que após a turbulência, nós estaremos mais fortes, mais sábios, podendo então ajudar aos outros. Entregando as nossas lições, entregando aquilo que nós então absorvemos e extraímos, a gota sagrada de cada uma dessas divergências, de cada uma dessas adversidades, melhor dizendo, que nós então passamos. Por isso, devemos aqui a nós fazer a reflexão. Diante das aflições, temos extraído a gota sagrada? Temos buscado quando algo de ruim abalou a nossa vida? Buscamos extrair então essa gota e compartilhar com os nossos amigos? Porque convenhamos, quais foram os momentos da nossa vida em que nós mais crescemos? Nós vamos observar que grande parte do nosso crescimento humano, espiritual, veio com dor, veio com sofrimento, veio um momento em que nós extraímos a gota sagrada, então ali alimentamos algo de maior, seja em nós, seja no próximo. E devemos lembrar que sacrificar a nós em benefício do crescimento do outro é um sacrifício louvável, de entendermos que, através da ressignificação, mudando os olhares, pensando: nossa, se eu passo por isso, é uma oportunidade para que a minha alma floresça e entregue frutos para que outras pessoas possam então aprender e seguir uma caminhada mais leve, e assim por diante.
Peguemos o exemplo daquele que poderia ter tido o clamor dos clamores e ele fez da sua vida palco de ressignificação e de amor ao próximo, que foi Jesus Cristo. Observemos isso, em que ele realmente viveu a boa nova, o evangelho, através de atitudes de amor a todo momento, ressignificando sempre para o céu, vendo a aflição, vendo o momento de dificuldade como um convite para elevar a consciência a um patamar mais elevado. Observemos Jesus, sábio, inteligente, não deixou de sofrer, não deixou de passar pela dificuldade, mas o que ele mostrou e ensinou para nós? Ele colocou-se acima da dificuldade. Ele colocou a nós o convite para que a cada oportunidade, para que a cada porvir, possamos tentar entender esse mistério que é Deus e esse amor que está a todo momento a nos dizer: cresça, cresça, cresça. Por fim, para que possamos finalizar esse vídeo, devemos aqui concluir com algumas premissas bastante importantes do seguinte. Primeira, o sofrimento, quando compreendido, deixa de ser castigo e passa a ser então caminho. O Evangelho não nos ensina a fugir da dor, mas a dar a ela um novo significado. Entendendo que uma pessoa, a partir do momento em que ela faz esse estudo, em que ela tem esse entendimento, não é que ela vai deixar de passar pela dor. Pelo contrário, ela passará, continuará passando, mas ela se colocará acima, sendo a dor um caminho. Além disso, passar pelas dores com sabedoria e fé no coração, tendo paz. Que possamos olhar para cada aflição como uma chance de nos construirmos com mais amor, com mais lucidez e com mais virtude. Lembrando que a frase que Jesus nos disse, bem-aventurados os que choram, porque esses serão os consolados, o que nós devemos pensar? Os que choram, os que são sensíveis, os que estão abertos ao mundo, e não aqueles que são indiferentes, aqueles que não passam por situações difíceis, não, todos nós passamos, mas são aqueles que estão ativos, que são sensíveis, que absorvem, mas que entregam ao mundo a gota sagrada e o ensinamento de sabedoria que nós estamos então aqui tanto refletindo. Assim, quando falarmos a respeito das aflições, devemos entender, existem diferentes perspectivas de visualizar e de ver uma aflição. O que o Evangelho, a Boa Nova, o que Jesus, o que o Espiritismo nos convida a fazer é, dentre vários caminhos, escolha o caminho de visualizar a aflição como sendo um meio e não como sendo algo para te derrubar. Veja a dor como uma oportunidade de crescimento, como algo que está te dizendo, venha, cresça, cresça, e não algo como diz, pare, fique aí e morra. Não. Vejamos a vida como oportunidade de expansão, cada vez mais do nosso amor. Bom, esperamos que essas reflexões possam ter sido válidas a você. Lembre-se, se você gostou dessas reflexões, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E lembrando que a toda primeira segunda do mês estaremos dando continuidade aos comentários do Evangelho segundo o Espiritismo com essa perspectiva voltada mais para cada um de nós. Um beijo no coração de todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.